Olá pessoal, como estamos? Vamos aqui mais uma vez, né, fazer a nossa aula de hoje, nossa pequena aula, conversando com o psicólogo George Scuri. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a realidade suplementar do psicodrama de Moreno. Conceito muito importante, conceito fundamental, né, no manejo clínico. Tem em mente sempre que a gente for manejar como a realidade suplementar pode entrar ao favor do cliente. Primeiro eu vou lembrar para vocês qual é a ideia de Moreno que ele tem da experiência do real e a experiência do imaginário. Lembrando, né, como o Moreno classifica os papéis como um todo, ele classifica em três universos, três conglomerados, né, de papéis. Né? Papéis psicossomáticos, todos nós sabemos desse primeiro universo, está aí, né, que são os papéis psicossomáticos, que são toda a nossa função fisiológica. Para Moreno, isso por ter uma função, tem um papel na vida, ele classifica todo esse grupo no papel psicossomático. Né? Todos nós já sabemos disso. Depois vem os papéis sociais, que é uma dimensão maior. Quer dizer, você vê que o universo dos papéis sociais é um universo bem maior. E nesse universo de papéis sociais, nós jogamos vários papéis em vários para Moreno, lembrando aquela ideia de cacho de papéis, né, que é a metáfora do cacho de uva. Cada baguinho de uva seria um papel social. Para Moreno, quanto mais papéis sociais a gente jogar dentro de uma forma equilibrada, sinal de saúde. Né? Muito bem. Para Moreno também, viver, né, a experiência do papel social, né, ou seja, jogar o papel social em qualquer contexto, esta é a experiência do real para Moreno. Ok? Então, a experiência do real para Moreno é vivenciar os papéis sociais, tantos quantos forem, você jogue, né, ou qualquer uma pessoa jogue, dentro de um contexto social. Papel de pai, papel de professor, papel de jogador de futebol, papel de jogador de vôlei, né, papel de cientista, papel de estudante, qualquer papel deste social dentro de um contexto, né, quando ele é jogado, existe uma relação do jogo, é uma experiência do real. Esse é o conceito de Moreno. Depois aí vem o terceiro universo de papéis, que é um grupo de um papel que, na minha visão, esse aqui não deveria nem ser fechado, o último círculo, porque é infinito, possibilidades são infinitas do papel psicodramático, é onde a gente vai jogar tudo que é do imaginário. Toda a experiência do imaginário está neste universo, né, dos papéis psicodramáticos. Está tudo relacionado ao que a gente pode imaginar, a toda esta vivência imaginária, né, estaria aí o papel psicodramático. Né? Então, é aqui, né, neste universo, que nós vamos ter, né, que seria o mundo da fantasia, e nós vamos ter a grande possibilidade, né, de estar vivenciando uma realidade a mais, uma realidade suplementar, que nós vamos explicar exatamente o que é. Então, voltando, quando eu vivo a experiência do real, ela sempre acontece, como eu falei antes, através do jogo dos papéis sociais. Aí nós temos, né, o que Moreno chama de realidade vital. Né? A vivência nos vários contextos dos papéis sociais levam à nossa experiência da realidade vital. Ok? Outra coisa importante, o papel que relaciona uma pessoa com coisas, metas imaginárias, situações irreais, projeções de futuro, mundo de fantasia, aí nós estamos, né, vivendo, né, o papel psicodramático. Ok? Mas muito bem.
Mas observe só, esse conceito de realidade vital de Moreno, ele é um conceito e ele trouxe, né, o conceito da realidade suplementar, ou seja, da realidade a maior, mais, ele trouxe, né, da ideia de mais-valia do Marx. Tá? Então, a surplus reality, esse termo cunhado por Moreno, ele veio da ideia de mais-valia de Marx, mas no conceito não da exploração. Né? Porque o conceito, eu não gosto muito, sinceramente falando, de como o Moreno fez essa articulação, não. Mas ele usa essa articulação mais no sentido de ganho excedente de realidade, diferente, né, do conceito de Marx mesmo, que é um conceito, né, que é um conceito onde você vai ter a exploração do outro. Não é isso. Aqui é a exploração da sua própria realidade. Por isso que eu não gosto muito dessa. Aqui é a minha crítica que eu faço a Maurino mesmo, né? Dessa aproximação, dessa analogia. Então, a realidade suplementar nada mais é do que o excedente de realidade a ser experimentada. Opa, peraí, Jorge, como é isso? É, porque a realidade ela só tem valia se eu percebo ela no corpo, principalmente, com as minhas sensações, né? Se eu produzo subjetividade com ela. Então, a realidade suplementar, o ganho é esse. Né? Eu vou vivenciar, eu vou sentir emoções, sentimentos, sensopercepções corporais, tudo isso nesta vivência a mais. Oh, mas como é essa vivência maior? Como é isso? Bom, a vivência maior, né, que na verdade estaria dentro do universo do papel psicodramático, é, é como se eu vivesse um excedente fantasioso, mas até mesmo uma repetição da minha vida real, que acontece muito nos contextos psicodramáticos de quando nós vamos montar uma cena dramática para representar, né, uma situação vivida, doída, sofrida do cliente. Ao montar esta cena e o cliente viver essa cena, ele está vivendo uma cena dentro do contexto psicodramático. Porque ele está imaginando a repetição, mesmo que a referência seja uma referência da realidade vital, porque aconteceu dentro de um contexto. Vamos lá, exemplo. O cliente faz uma queixa de uma tensão muito grande no trabalho onde ele teve uma opressão do seu gestor. O gestor jogou duro com ele, né? O gestor o desqualificou, ok? Beleza, isso trouxe um mal, trouxe um trauma. Nós vamos reproduzir isso em cena. Vamos entender melhor o que aconteceu. Vou montar a cena. Esta vivência que este cliente vai ter deste real vital, isso que ele viveu, ao refazer essa cena, ele está revendo dentro da realidade psicodramática, dentro da realidade do contexto psicodramático. E por que é dentro da realidade? Porque ele vai viver, ele vai sentir na pele novamente. Agora, um contexto seguro, no seu set terapêutico, onde é muito mais seguro ele viver. E aí nós podemos observar melhor o que aconteceu e ajudar o cliente a atravessar isso. Olha que importância tem a realidade suplementar no manejo clínico. Se formos criativos como terapeuta, para poder fazer esse manejo com todas as questões e as queixas que o cliente vai trazer, nós vamos
nós vamos ter uma potência no ajudar esse cliente muito grande. Porque ele vai poder experimentar, vivenciar as cenas anteriores, as cenas matrizes, as cenas traumáticas, né, de uma outra maneira, de uma forma mais segura. Então ele vai poder fazer enfrentamentos e vai poder ir mais além. Então fantasia e realidade é atravessado e misturado em proporções diversas a depender do momento, né, em vários contextos. Muito comum no lúdico da criança. Vai para a brecha da fantasia e realidade, a criança, antes de dar o salto, né, ela vive esse mundo de fantasioso, mas ela vive mesmo. Ela sente, ela chora, ela reclama, ela grita. Isso é uma experiência que tem marcas, tem registros. As fantasias do adulto, a mesma coisa. Mesmo aquelas fantasias que ficam só, que não vai para, vamos dizer assim, não vai para uma ação dramática, mas que ficam no pensamento, nas reflexões, nas inferências, isso traz emoção, traz sentimento. Nós vemos muito isso aonde? Nós vemos muito isso nos psicodramas internos, nas dramatizações internas. É possível a gente estar. É possível não, a gente maneja muito a realidade suplementar e sempre a favor do cliente. E o delírio dos psicóticos, né? Porque nós sabemos bem, dentro dos psicóticos, né? Quando eles fazem o seu delírio, eles vão viver uma outra realidade. Mas eles vão, o que eu falei? Eles vão viver outra realidade. Então isso é muito importante a gente ter essa ideia. Então a realidade suplementar é uma dimensão pluridimensional que vai além das experiências cotidianas. Ela abrange as dimensões invisíveis da vida intra e extrapsíquica, permitindo ao indivíduo explorar aspectos profundos de si e também dos seus relacionamentos. Ok? No palco psicodramático, não há conflito entre o real e a fantasia. Veja o exemplo que eu falei antes. Pois tudo é possível, tudo é uma realidade mais além. Dentro do palco psicodramático, sempre vai aparecer o plus. Sempre vai estar presente a realidade suplementar. E Moreno diz: o psicodrama enriquece o paciente com uma experiência nova e alargada da realidade, uma realidade suplementar pluridimensional. Essa é uma fala de Moreno, é um recorte de Moreno. Outro recorte de Pierre Weil é: realidade suplementar é o conjunto das dimensões invisíveis da vida intra e extrapsíquica. Bom, então aqui a gente já falou, né? Pacientes psicóticos, eles vivem, né, nos seus delírios na realidade suplementar. Aqui é um recorte de Gottlieb e Perazzo. O que eles dizem sobre realidade suplementar? A realidade suplementar pode ser definida como um plano de atuação constante de nossa imaginação e fantasia, campo de atuação da nossa criatividade, intercruzando constantemente o plano de nossa realidade cotidiana. Isso é importantíssimo, porque é um intercruzamento mesmo, é uma interpenetração, modificando e tendo a espontaneidade como motor propulsor de nosso trânsito simultâneo entre os dois planos, na verdade, nunca paralelos. Lembre do exemplo que eu dei, né, atrás do cliente, né, que teve uma tensão com o seu gerente. Não há um paralelo, há um intercruzamento, porque eu vou repetir cena. Eu repito a cena vivida. Estou intercruzando a cena vivida com a realidade. Intercruzando a realidade suplementar com algo que foi realmente vivido na realidade vital. E que vai ser agora novamente vivido na realidade suplementar. Então, o que importa é a
Isso é de uma importância, gente. Olha, o que importa é a permeabilidade do trânsito de um plano para outro. Então, o Gottlieb e Perazzo falam claramente desta possibilidade de você estar penetrando, né, interpenetrando as duas realidades, realidade vital e realidade suplementar. Então, muito bem, como eu falei, aqui tem um recorte da minha sala clínica, né, um tablado. Né? Então, veja só, todo o tempo que você vai para as cenas dramáticas no tablado é vivenciado na realidade suplementar. Ok? Vamos lá. E aqui no palco de Moreno, aqui é um palco de Moreno, nós temos também a realidade suplementar operando no como se. Primeiro nível lembra do palco de Moreno, gente, é um palco circular, 3 círculos, 3 níveis. O primeiro nível é o nível que ele denominou nível da realidade objetiva e cotidiana, onde acontece o aquecimento inespecífico. Esse de baixo aqui, ó, pessoal. É o primeiro aqui embaixo. No segundo nível, é o nível que Moreno fala da entrevista, onde acontece o aquecimento específico. O primeiro nível, aquecimento inespecífico. O segundo nível, aquecimento específico. E o terceiro nível, George, aí é a realidade suplementar que entra e se manifesta. Que é o nível da ação dramática. Aí é onde a realidade suplementar se manifesta. Veja que interessante, né? Essa construção moreniana, como ela é linda, né? Como ela é muito importante no manejo clínico. Então, Moreno aplica, né, esse conceito de mais-valia, como eu falei, de Marx ao psicodrama, de forma que a realidade transcende o real, o objetivo. Né? Então, transcende o real, que é o objetivo, e transcende também o subjetivo. Então, trata-se de uma realidade que, embora pertencente ao sujeito, além dele, na medida que somente ocorre em sua fantasia, em seu imaginário. Olha, essa exposição de experiência, né, vai possibilitar o psicodrama. Nós vamos conseguir isso com o psicodrama em vários métodos. Os próprios egos auxiliares ajudam muito quando eles participam nos seus contrapapéis, né, em situações, né, de repetições de realidade, cortes da realidade, ou até planejamentos futuros, situações futuras. A cadeira auxiliar, né, a cadeira vazia, todas as técnicas, básicas de Moreno, o duplo, a inversão de papéis, o espelho, a loja mágica é uma técnica de Moreno. Essa loja mágica, eu estou querendo fazer uma aula só sobre ela, só sobre a loja mágica. Ela é fabulosa. Possibilidade imensa de utilizar a loja mágica. Então, a loja mágica, a cadeira vazia, o próprio solilóquio, o ensaio da vida, tudo isso, né, e outras técnicas como roleplay, o neurodrama, o jogo de Deus, projeção no futuro, psicodrama interno, tudo isso eu estou trafegando dentro da realidade suplementar. Novamente, trata-se de uma realidade que, embora pertencente ao sujeito, é além dele, na medida que somente ocorre em sua fantasia, em seu imaginário. E Moreno, ele denomina, né, define 3 tipos de realidade importantes, isso aí, gente. Ele denomina primeiro o que ele chama de infrarrealidade. O que é isso? É uma subrealidade, que é quando eu retrato algo que eu vivi no passado e relato no presente. Todo relato de uma cena vivida no passado, eu já estou atuando na infrarrealidade. O segundo momento é a representação da realidade presente, que é aquela vivida no aqui e agora, né, que é a realidade que eu estou vivendo mesmo, né, é a realidade vital. E a terceira é a realidade suplementar, que constitui uma realidade sonegada, usurpada, vamos dizer assim, ampliada, possível de ser resgatada na revivência da cena psicodramática. Então, a catarse mais profunda no psicodrama vem da realização de cenas, de interações
de momentos que não acontecem, que não acontece e jamais terão possibilidade de acontecer na vida real. Não importa qual a razão. Isso é fundamental entender. Quando chegamos a cartaz, esse expurgo, né, e que a gente integra várias questões para dar um salto quântico na nossa vida, e aí nós chamamos muito comum de a resolução de um caso, ou resolver uma situação, esse salto, né, só é possível quando eu vivo, experimento dentro de uma realidade psicodramática, dentro de uma realidade suplementar. E vamos ver o que Zerka fala. Uma vez que você penetra no psiquismo de uma pessoa, atinge uma dimensão que vai mais além da realidade subjetiva e objetiva. Essa é a realidade suplementar. É uma espécie de realidade cósmica. É isso que eu acho que a realidade suplementar realmente é, segundo o Zerka. Ela tem essa peculiaridade de ser fora do tempo e do espaço e nos coloca em contato com os poderes cósmicos. A Zerka leva para um plano transcendente, porque o que pode acontecer nessa realidade suplementar é totalmente imprevisível e é algo dentro de uma realidade fora do tempo e espaço, e é algo que digamos assim, é algo que é transformador. É a verdadeira transformação. Então, a catarse só vai realmente acontecer nesta vivência dentro da realidade suplementar. Vamos pegar aqui esse slide. Esse slide eu acho que é o último, né, para dar tentar integrar algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, um exemplo de uma memória traumática, de um acidente de carro. Quando isso acontece, o que eu estou falando? Um exemplo de memória. Memória traumática, eu estou trazendo, né, relembrando. Isso está tudo no contexto do papel psicodramático. Eu estou relembrando as cenas, né, uma cena traumática. Isso aqui é um recorte de um caso real, viu, gente? Com morte de familiares e tal, muito bem. Eu vivo isso, num primeiro momento, aqui, ó, essa experiência dentro do meu papel psicodramático. Ao relembrar, ao imaginar, né, como foi. Porque a memória traumática, eu nunca consigo traduzir ela 100% como ela é, né? Nem em imagem, nem em narrativa. Nós não vamos perder de vista que um evento traumático afeta nosso hipocampo. Então, né, onde nós temos aqui, no momento da cena traumática, o nosso nível de cortisol fica muito alto. E com o nível de cortisol muito alto, afeta totalmente, né, o nosso hipocampo, né, e o nosso metabolismo, e nós perdemos a capacidade. Afeta a área de Broca, afeta a área de Wernicke, e eu perco a capacidade de traduzir numa narrativa precisa. Não é que eu não consigo trazer, eu narro, mas eu perco, né? E a imagem também nunca fica uma imagem 100% correta. Mas aonde é que vai ficar? Vai ficar no corpo, nas emoções. Então aqui vem o papel somático, a manifestação do papel somático. O que acontece? A partir de quê? A partir de uma vivência da realidade. Na vivência da realidade, que é com a realidade vital, com o meu papel social, o que acontece? A pessoa tem um comportamento evitativo do papel social de passar em locais próximos à cena traumática, né? Na estrada ou uma rua onde aconteceu o acidente. E hoje ele evita passar no local. E toda vez que passa próximo, ele vai ter manifestações somáticas. Qual é? Ele começa a ter tremor na mão, taquicardia e sudorese. Vê como isso aqui não foi processado. Você vê que essa cena traumática, nesse exemplo que eu estou trazendo, não foi reprocessada. Tá? Então ele precisaria reviver essa cena traumática, né, na realidade suplementar para poder trabalharmos todas essas questões e ele reprocessar melhor essa situação. Ok, gente?
Isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Aqui são 3 livros. Esse livro, o livro todo mundo, esse é um livro bem conhecido, né? Psicodrama e Neurociência, né? Que a gente fala muito de algumas dessas questões. O livro que eu falo mesmo sobre a realidade suplementar é este livro aqui, ó, é um livro recente que eu lancei agora no Congresso Brasileiro. Psicodrama Interno, Tratamento de Traumas, ele tem um capítulo só sobre isso, e tem também um artigo, né, na Revista Brasileira de Psicodrama, que eu lancei esse ano, né, 2024, sobre realidade suplementar, tem esse artigo lá. Ok? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Aqui está o meu contato. Né? Qualquer necessidade, fale comigo. Tem uma dificuldade muito grande. Às vezes vocês fazem pergunta pelo próprio YouTube. Eu tenho uma dificuldade muito grande de responder pelo YouTube, mas eu estou autorizando a vocês, se quiserem conversar comigo, lá, fazer qualquer pergunta, faça pelo WhatsApp, este WhatsApp, e eu, não tenho a menor dúvida, irei responder. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço. Ok? Coloca aí, eu não sei por que isso, né? Mas eu sempre faço, né? Eu estou pedindo para, né, se inscrever no meu canal, né? Inscrever no meu canal. Parece que dá mais força aí no YouTube. Esse canal é todo gratuito e não tem nada monetizado. Eu não ganho nada com isso. Eu ganho o prazer de estar com vocês. Tá bom?